Nós vamos mandar seu cheque então. Mandaram. Qual o cheque? Mandaram o cheque. Vamos para a segunda história. A segunda história que aconteceu com a minha mãe e que eu estive presente. Então, por isso eu lembro de muitos detalhes. Quando eu era adolescente, ela trabalhava numa loja de roupas femininas, né? E como era essa loja? Essa loja ficava num centro comercial que tem aqui em Goiânia, que é tipo o Brás de São Paulo. Então lá era dentro de uma galeria essa loja e tinha várias outras lojas de tempos em tempos. Eu nunca entendi como é que funcionava essa dinâmica aí. E vinham ônibus lotados de pessoas e essas pessoas eram clientes. E esses clientes compravam muitas roupas nessas lojas, né? Porque ali é um centro comercial, ali não tinha só a galeria que ela trabalhava, tinha muitas galerias, ainda tem, e tá cada vez maior, a região da 44. E aí desciam os clientes e iam fazer compras. Só que aí o que aconteceu? Essa loja que ela trabalhou, ela até fechou, porque infelizmente o dono, que também é amigo nosso, faliu de tantos golpes que ele levou, né? De clientes que davam cheque e não pagavam. E essa história é a história de um desses clientes. Como se sucedeu? A minha mãe, ela era vendedora nessa loja. Só que ela era uma vendedora que fazia tudo. Ela vendia, ela limpava, ela organizava cabide, ela somava o que tinha para receber, o que tinha recebido e tal, né? Ela meio que geria ali a loja, porque era uma loja pequena. E nessa loja não tinham outros funcionários, só tinha ela, a esposa do patrão e o patrão, que são amigos nossos. Só que a esposa ficava responsável de comprar os produtos, né? Linha, tecido, fivela, porque era roupa feminina, tinha fivela, tinha corrente, tinha botão, e ela tinha que correr atrás disso. E o esposo, que era o dono, ficava responsável pelo corte do tecido. Então era todo mundo ocupado ali. E eu também, quando eu ia, de vez em quando, eu ajudava a carregar algumas sacolas ou fardos de roupa que eles vendiam nos ônibus para os clientes. Então até eu ali tinha função, de vez em quando. E aí o que aconteceu? Teve uma cliente que foi fazer uma compra lá e fez uma compra muito alta, de um valor muito alto. Vamos dizer que é uns 20 mil reais na época. E nessa época, ele aceitava cheque na loja. Coisa que não existe mais hoje em dia. As pessoas hoje em dia elas não aceitam mais cheque. Por quê? Porque o cheque tem... a incidência de golpe no cheque era muito grande. As pessoas davam cheque, que era como se fosse um cartão de crédito, mas era um cheque que você preenchia, uma folha de papel que você preenchia. E o valor que você preenchia ali era o valor da sua dívida, que a pessoa depositava aquela folha de papel no banco e o dinheiro caía na sua conta e debitava da conta da outra pessoa. O cheque funcionava desse jeito. Só que o que muita gente que era golpista fazia? Dava um cheque, preenchia o valor lá, suponhamos, 10 mil reais. Na data tal você pode depositar lá que vai ter o dinheiro. Aí a pessoa depositava o cheque na conta dela, como se ela estivesse depositando no dinheiro. Ela depositava o cheque para o dinheiro cair na conta dela. E o dinheiro não caía na conta, porque a pessoa que deu o cheque não tinha fundos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha limite suficiente quando ela deu o cheque. E aí o que aconteceu? O banco não cobria, o banco não pagava. E a pessoa que pegou o cheque ficava sem o dinheiro. Aí tinha que sujar o nome da pessoa e a pessoa pagava na realidade quando ela queria. É assim que funcionava cheque. No cartão é mais fácil, porque o cartão, se você tem limite, passa. Se você não tem limite, não passa o cartão e a pessoa que passou o cartão recebe na hora. Então é garantido que você vai receber no cartão, mas no cheque não era. E aí foi uma cliente lá na loja com um filho, né, que já era maior de idade, e fez uma compra das peças de roupa lá de 20 mil reais. Como ela fez esse pagamento? Ela fez o pagamento em 2 cheques de 10 mil reais. Aí o cheque dela, ela colocou para ser depositado na conta, né, ser cobrado daqui 30 dias, e o outro cheque ela deu para um prazo de 60 dias, porque aí ela é como se ela tivesse parcelado os 20 mil reais em 2 vezes de 10 mil reais, né? Vocês entenderam? Tem muita gente que não conhece cheque, né, gente? Muito adolescente. Ela deu os 2 cheques de 10 mil reais cada e eles fizeram a consulta, tal, no sistema do Serasa, e o menino tava com o nome ok, a mãe tava com o nome ok, então ele aceitou.
Só que a minha mãe tinha um sexto sentido de vendedora de muitos anos. E ela virou pro dono antes de terminar a venda e falou assim: olha, eu acho que você não deveria vender esse tanto. Esses dois aí que estão chegando agora. Você deveria vender tipo um pouco menos, um valor um pouco menor no cheque. Aí se ela fosse uma boa cliente, você venderia mais. Porque antigamente era assim, as pessoas, como elas precisavam confiar, né, em você para te vender no cheque, ela vendia menos e ia aumentando o valor conforme você ia pagando direitinho o cheque. Só que ele falou assim: não, bobagem, vamos vender e tal. E vendeu para essa mulher. E o que aconteceu? Essa mulher levou as peças e tal, levou um fardo enorme de roupa para casa dela, um pacotão, embora lá pro estado não sei aonde. E não pagou os cheques. Deu os 30 dias, ele depositou o cheque estava sem fundos, que é sem dinheiro na conta dela, para poder fazer a cobrança. O banco não tinha o dinheiro para debitar. E aí o outro do filho, a mesma coisa. Então, nesses casos, o que acontece? A loja vai lá, registra a ocorrência de que a pessoa não teve fundos e tal, né? E fica com o papel e fica com o cheque. E vai lá e registra o nome da pessoa no Serasa com a dívida do valor que ela tá devendo para você. Porque aí, se ela quiser limpar o nome dela, ela vai ter que te pagar. Só ela te pagando, ela consegue limpar o nome. Porque aí, para limpar o nome dela, ela teria que pegar o papel, pegar a folha do cheque e levar lá no banco e falar assim: olha, eu quitei a dívida com fulano, o papel tá aqui. Aí o banco dá baixa naquele papel e o nome da pessoa é limpo de novo. Aí, gente, passou-se ali muito tempo, né? Muito tempo, vamos dizer ali 2 anos. Aí, nesses 2 anos, o que aconteceu? O filho dessa mulher precisava do nome dele limpo porque ele ia embora do país. E para limpar o nome dele, precisava pagar a dívida, né? Que no caso dele, como era metade, era 10 mil reais. Então ele tinha que pagar os 10 mil reais para a loja para poder mandar o cheque para ele poder limpar o nome dele e ir embora do país. E aí essa mulher, essa abençoada, né, essa santa... A pessoa que é cara de pau, a santinha do pau oco, a fingida, a vítima eternamente, ela não admite nada. Ela não fica com a consciência pesada. Ah, mas ela vai deitar no travesseiro, vai ter a consciência pesada. Mentira! Esse povo que não tem caráter, não tem consciência também não, gente. Vai continuar aprontando na mesma forma. Ligou lá na loja e falou: escuta, eu gostaria de falar com o fulano, que é o dono da loja. Não, ele não tá não, minha mãe falou. Não, ele não tá não. Sobre o que você queria falar com ele? Não, porque eu dei 2 cheques aí o ano passado, e aí eu passei por situação difícil na minha vida, eu não consegui cobrir os cheques e tal, né? Não consegui vender, não consegui cobrir os cheques, mas agora eu tenho dinheiro só da metade, então e meu filho precisa que eu limpe o nome dele, porque ele vai embora do país. Então eu quero aproveitar que eu tenho esses 10 mil e quero mandar para você mandar para mim o cheque do meu filho, para meu filho ir lá no banco limpar o nome dele, porque ele precisa do nome dele limpo, porque ele vai embora do país. Ou era casar, não sei, não lembro mais. E aí ela pegou e falou assim: não, tudo bem então, dá seu número, que eu vou falar com o dono aqui, e aí eu falo com ele, a hora que ele chegar, amanhã eu ligo para você. Não, então beleza, a mulher deu o número, aí ela pegou, esperou o patrão chegar, o patrão chegou, ela falou assim: ó, tem uma notícia boa pra você, uma cliente ligou aqui e falou que quer pagar um cheque dela, porque quando ela veio fazer compra, ela fez a compra dela e do filho dela, e assim, gente, esse amigo nosso, eu tenho dó dele, coitado, porque quando ele fechou a loja, tinha 2 bolos de cheque, assim, ó, dobrado, de gente que comprou e deu o cheque e não pagou. E eu fui fazer a soma lá uma vez, só de curiosidade. Gente, deu 2 milhões a soma. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais em 2012, 13. Então pensa. 2 milhões de reais há mais de 10 anos atrás. Tanto que era dinheiro isso. Se 2 milhões ainda é dinheiro, imagina 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. Ou mais, né? Porque nós estamos em 2025. Muito mais, 13 anos atrás. Aí ela pegou e explicou a situação, né? Falou que
A mulher queria pagar, mas queria pagar metade da dívida, porque o filho dela precisava limpar o nome, e a bonitona queria limpar o nome do filho dela, né? E tal. E a minha mãe falou assim: olha, eu tenho uma ideia. Enquanto eu desliguei a ligação e esperei você chegar, eu tive uma ideia. Ela falou que é para mandar o cheque do filho dela. Só que a bonitona não vai limpar o nome dela. A bonitona tá preocupada em limpar o nome do filho dela, porque o filho dela deve estar infernizando a cabeça dela. O que é o nome limpo? E aí ela arrumou o dinheiro e vai quitar só a dívida do filho, a parte da dívida que está no nome do filho. A parte da dívida que está no nome dela, ela não demonstrou o mínimo interesse. Ela nem falou comigo que queria quitar tudo. Ela falou que queria quitar a parte do filho. O que nós vamos fazer? Ela falou que vai depositar o dinheiro e é para me mandar o cheque no correio. O que você acha da gente mandar o cheque, ao invés de ser o cheque do filho dela, ser o cheque dela? Porque aí a gente vai estar mandando o cheque, mas aí não é o cheque que ela quer. Aí se ela quiser o cheque do filho dela, ela vai ter que quitar a dívida toda. Ela vai ter que quitar os 20 mil reais. Ele falou assim: uai, eu não tinha pensado nisso não, isso aí é uma boa, nós vamos fazer isso aí então. Beleza. E naquela época não existia Pix, né? Pix foi existir em 2020, eu acho. O Pix existia em 2020. Isso era 2012, 13. Por aí. O que eles fizeram? Eles ligaram pra mulher e tal, o patrão ligou e falou: não, beleza, pode mandar, depositar na minha conta aí. Aí ele deu os dados dele, né? O nome, a agência, a CPF, conta, porque naquela época era assim. E era uma transferência chamada TED. Não era Pix que você mandava só seu celular lá, a pessoa mandava não. E aí ele deu os dados pra mulher e falou pra mulher que mandava. Aí ela pegou e falou: não, beleza, amanhã então eu vou lá no banco e deposito. No outro dia, pimba, foi lá e depositou o dinheiro no banco. Ele foi lá e ligou pra ele, falou, ele foi lá, tirou o extrato e era realmente os 10 mil reais, tava lá. Ele falou: não, beleza, nós vamos mandar seu cheque então. Mandaram, qual cheque? Mandaram o cheque dela, pra ela. Aí mandou o cheque, quando pensa que não, uma semana depois essa mulher liga lá: sua besta, desgraçado, inferno! Eu não falei pra vocês mandar o cheque do meu filho, que meu filho precisa quitar a dívida dele. Meu filho precisa que o nome dele fique limpo, porque ele tá me infernizando, ele tá me atentando, que ele quer ir embora, e não tem jeito dele ir embora porque precisa do nome dele limpo pra ele arrumar a documentação. E eu falei pra vocês, cambada de burro, pra vocês mandar pra mim o cheque do meu filho, e vocês não mandaram, vocês fizeram o serviço errado, vocês mandaram o meu. Isso era minha mãe no telefone. Ela falou: pois não, já que você não foi educada comigo e além de caloteira, você ainda acha que você manda em alguma coisa? Nós mandamos de propósito o cheque seu, nós mandamos de propósito. Agora, se você quiser quitar a dívida, se você quiser quitar o nome do seu filho, se você quiser o cheque dele, você vai pagar o preço inteiro, você vai pagar a dívida inteira, você vai dar mais 10 mil, que é o que você está devendo. Se você não pagar o que você está devendo, nós não vamos te dar o cheque do seu filho. E pegou e desligou o telefone. Essa mulher deve ter virado um arara, né? E ligou pro celular do patrão e tal. E falou um monte de coisa. E falou. Aí quando pensa que não, na outra semana, cai o dinheiro lá na conta, ela pega e liga: ó, seus cambada de burro, eu fiz o depósito lá do restante do dinheiro. Agora, pelo amor de Deus, manda o cheque do meu filho aí. E aí, eles pegaram e mandaram o cheque do filho. Aí eles pegaram e mandaram o cheque do filho, gente. Pelo menos essa dívida foi quitada, né? Desses 20 mil reais aí. Mas também foi por livre e espontânea pressão. Se eles tivessem dado o cheque, minha mãe fala, né? Que se eles tivessem dado o cheque do filho ao invés do cheque dela, nunca que ela ia ter interesse em limpar a dívida. Porque naquela época, quando dava 5 anos, prescrevia a dívida. Parece lá, né? Tinha um sistema lá que prescrevia a dívida com 5 anos. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia vai pro registrato e fica sempre, para sempre a sua dívida
lá no nome. Só sai do seu nome quando você quita a dívida no Serasa, parcelado, com desconto. Aí sai do seu nome, mas naquela época você não precisava quitar, não. Inclusive tinha gente que ia na Casas Bahia, Casas Fulanas, e mobiliava a casa todinha e punha tudo no carnê do nome, né? E aí ficava 5 anos sem comprar nada e 5 anos sem pagar a dívida e com as coisas. Você acredita que tinha gente que fazia isso? Pois é, gente. E aí, vocês já deveram? Vocês pagaram as dívidas de vocês? Vocês ainda devem? Como é que funciona? Se vocês devem, vocês têm interesse de pagar ou vocês devo quando quero, pago se puder? E aí, tem alguém que deve vocês? Vocês já emprestaram dinheiro? Deixem os comentários de vocês, me segue para mais histórias. Muito obrigado pelas views de vocês.